E aí, pessoal, quem está na mira do concurso da CEMED Manaus sabe. A Lei 1118 é matéria obrigatória. Então, bora direto ao ponto. Nessa análise, a gente vai destrinchar o Estatuto do Servidor de Manaus, com foco total no que a banca Consulplan gosta de cobrar. É para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. A pergunta é essa, bem direta. Esse estatuto pode até parecer um bicho de sete cabeças, cheio de artigos e parágrafos, mas o nosso objetivo aqui é bem simples: transformar cada detalhe em ponto garantido na prova. Vamos focar exatamente naqueles conceitos que são a cara da Consulplan. Bom, a nossa rota está traçada em 5 etapas bem lógicas. A gente começa com o básico, a entrada no serviço público, depois a gente segue para a jornada até a estabilidade, conhece os direitos e vantagens, entende os deveres e punições e, no finalzinho, um resumão com os pontos-chave. É basicamente a carreira do servidor, do começo ao fim. Então vamos lá, seção 1, o alicerce de tudo. É fundamental dominar esses conceitos iniciais, porque todo o resto que a gente vai ver depende de entender direitinho esses primeiros passos. Bora construir esse conhecimento. Olha, parece simples, né? Mas é essencial. Cargo público, de acordo com o artigo 3º, não é só um nome bonito. É o pacote completo de tudo o que se espera de um servidor. As tarefas, as obrigações e as responsabilidades. É como se fosse a descrição da vaga oficial, só que na lei. Certo. E como é que se ocupa um cargo público? A lei dá um nome para isso: provimento. O artigo 9º lista um monte de formas, mas para quem está focado no concurso, a que mais importa, claro, é a nomeação. É ela que carimba a aprovação e coloca a pessoa no jogo. E aqui, ó, alerta Consulplan. Listas de requisitos são um prato cheio para questões de múltipla escolha. O artigo 10 traz tudo o que é preciso para investidura, ou seja, para de fato ocupar o cargo. A dica é: memorize essa lista. A banca pode muito bem criar uma questão perguntando o que não é um requisito. Fica a dica. Foco total nos números, pessoal, porque a Consulplan adora cobrar prazos. Segundo o artigo 17, a validade de um concurso é de até 2 anos e pode ser prorrogada uma vez por igual período. É bom guardar esse prazo, porque isso é questão clássica de prova. E aqui vai mais um prazo que é crucial: 30 dias. Saiu a nomeação no Diário Oficial, a pessoa tem esse tempo para tomar posse, que nada mais é do que assinar o termo aceitando o cargo. E atenção, se perder esse prazo, já era, perde a vaga. Simples assim. E muito cuidado para não confundir, hein? Depois da posse tem mais um prazo, também de 30 dias, para entrar em exercício, que é quando o trabalho começa de verdade. A banca ama criar questões que misturam os conceitos de posse e exercício. Então se liga, primeiro a posse, depois o exercício. Os dois com prazo de 30 dias. Beleza, superamos a fase inicial. Agora a gente vai para a próxima etapa na vida do servidor. O foco agora é entender o caminho para se tornar um funcionário permanente, ou seja, para alcançar a tão sonhada estabilidade. Agora, o legal desse slide é que ele amarra tudo que a gente viu. A linha do tempo mostra o percurso completo. Mas olha a pegadinha clássica de prova aqui. O artigo 20 da Lei de Manaus fala em estágio probatório de 2 anos. Só que atenção, a Constituição Federal de 88, que manda mais, alterou esse prazo para 3 anos. A Consulplan pode muito bem usar o texto da lei antiga para tentar induzir ao erro. Fiquem de olho nisso. E cá estamos nós, com mais um alerta Consulplan. Durante o estágio probatório, o servidor passa por uma avaliação. E o artigo 20 lista exatamente os 6 critérios dessa avaliação. Tem que memorizar essa lista: eficiência, idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade e dedicação. A banca pode facilmente pedir para identificar um critério que não pertence à lista. Agora vamos para a parte boa, né? Direitos e vantagens. Entender o que o Estatuto garante é fundamental, não só para a prova, mas também para a futura carreira de servidor em Manaus. Ok, aqui temos uma distinção que despenca em prova. Vencimento é o salário base, aquele valor fixo do cargo. Já a remuneração é o vencimento mais todas as outras vantagens, como gratificações, adicionais, etc. Resumindo, remuneração é o salário bruto. A banca adora criar questões para confundir esses dois. A vida tem seus imprevistos. E a lei, claro, prevê várias situações em que o servidor pode se afastar do trabalho temporariamente. O artigo 128 lista os tipos de licença. Vale dar uma olhada geral, mas a gente vai focar em uma que é bem específica desse estatuto e cheia de detalhes. Olha só que benefício interessante: a licença prêmio. O artigo 150 previa 12 meses de licença a cada 10 anos de serviço.
Mas, de novo, atenção, porque essa regra mudou. Para os servidores mais novos, a regra foi ajustada para 6 meses. É um detalhe super importante que pode ser o diferencial na sua prova. Vamos virar a página agora e falar sobre o regime disciplinar. É tão importante quanto conhecer os direitos, é entender os deveres e, claro, as consequências de não cumpri-los. Essa seção é vital para a prova. O Estatuto separa bem direitinho o que o servidor deve fazer e o que ele não pode fazer de jeito nenhum. O artigo 206 lista os deveres, como ser cuidadoso e cumprir ordens. Já o 207 traz as proibições, como usar o cargo para benefício próprio. A Consulplan pode muito bem descrever uma situação e perguntar se aquilo é um dever ou uma proibição. E se as regras forem quebradas? Bom, aí entram as punições. O artigo 216 estabelece uma escala de penalidades. E aqui vai mais um alerta Consulplan. É fundamental conhecer essa ordem de gravidade, da mais leve, a advertência, até as mais pesadas, como a demissão e a cassação de aposentadoria. E aqui, pessoal, a atenção aos detalhes é o que vai garantir o ponto na prova. O artigo 226 define duas causas de demissão que são muito confundidas. Abandono de cargo é quando a pessoa falta por mais de 30 dias seguidos. Já a falta de assiduidade, também chamada de inassiduidade, é quando se falta por mais de 60 dias alternados, dentro de um período de 1 ano. Os números e as palavras consecutivos e interpoladamente são a chave de tudo. E chegamos na reta final. Agora é hora de consolidar tudo que a gente viu, focando naqueles pontos que têm a maior chance de cair na prova da Consulplan. É a revisão final para lacrar o conhecimento. Se tivesse um slide para tirar print e colar na parede do quarto, seria este aqui. Aqui estão os prazos mais importantes que a gente discutiu. A Consulplan adora questões objetivas com números e prazos, então memorize essa tabela. Ela resume pontos que valem ouro no dia da prova. No fim das contas, a grande sacada é essa. Não adianta só decorar artigos soltos. O ideal é entender a lei como uma história, a jornada do servidor. Ela tem um começo, um meio, regras claras. Essa lógica torna tudo bem mais fácil de lembrar. E, para fechar, fica essa provocação. Depois de tudo que a gente viu, qual ponto ainda parece um pouco mais difícil? É um prazo? É uma penalidade? A dica é: pegue esse conceito e revise agora mesmo. A aprovação é construída passo a passo. Boa sorte e bons estudos!